muito bem-vinda! Tá começando mais um episódio do nosso Mãe de A a Z podcast, o primeiríssimo episódio de 2024, Nossa. Dona Rita Rocha. Feliz Ano Novo, Feliz minha ano querida! novo, minha amiga. Que prazer estar aqui com você, né? Eu digo mesmo, a gente fez uma pausa estratégica ali de dezembro para cá. Um descansinho, né? Faz parte, é importante, Claro, precisamos. é necessário. Afinal, a gente fala de autocuidado, né? E a gente precisa ser a primeira a praticar isso. Sim. E aí, Rita, quem tá aqui nos assistindo deve ter percebido que a gente tá num lugar um pouquinho diferente hoje. Você percebeu também, né? É isso. Estamos no estúdio, estamos nos sentindo em casa. Não que antes não estivéssemos nos sentindo em casa, mas a gente estava precisando retomar, né? Esse ambiente. Foi maravilhoso o tempo que a gente passou. Nós Muito. estávamos fazendo, né, o podcast direto de uma TV Ao mesmo. vivo. Né? E aí a gente precisava, lógico, se encaixar na grade da TV. Como Sim. é uma TV, a gente precisava fazer um programa um pouquinho mais curto. E nós começamos a sentir falta de ter um pouquinho mais de tempo. Exatamente. Realmente amamos o período em que a gente esteve lá na TV Comunitária DF. Agradecemos demais toda a equipe do senhor Paulinho. Saímos que nos do acolheu jeito bem. certo, né, Rita? Saímos deixando a porta aberta. Sim. Foi realmente um período muito gratificante, de muito aprendizado, foi muito bom pra gente. Mas esse ano nós estamos realmente já começando o ano aí de Casa Nova, de volta num estúdio, pra gente poder fazer os programas um pouquinho maiores de novo. Sim, e com a nossa logo ali, ó, exposta. É verdade. Que a gente ama olhar para ela, dá uma energia, né? E nesse primeiro episódio de 2024... a gente está com uma convidada muito especial. Doutora Samantha Fernandes, fisioterapeuta pélvica e especialista em fisioterapia em saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, Muitíssimo. Samantha. Agradeço o convite, Laura e Rita. É um prazer estar aqui compartilhando desse assunto com vocês. Espero que nossa conversa hoje renda demais e ajude muitas mães, muitas famílias. Sim. Eu tenho até que fazer um aviso importante que eu esqueci de fazer no início. Gente, esse programa aqui é aquele assim, ó, tira as crianças da sala, entendeu? Se tu estiver assistindo esse programa na TV, coloque fone de ouvido. Se possível, leva pro tablet, pro celular, né? Só você, chama o marido, é bom chamar o marido também para escutar. Importantíssimo, mas chama o marido. O marido, não as crianças, né? Que a gente vai falar de alguns assuntos aqui realmente muito necessários, muito urgentes. Alguns talvez tabu, por incrível que pareça para algumas mulheres, por isso mesmo que a gente vai trazer aqui. Mas eu queria começar já o programa, Samantha, aproveitando essa tua expertise toda na fisioterapia pélvica, né? Todas as mulheres precisam de fisioterapia pélvica? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Eu quero pedir só uma licencinha para vocês, só para me apresentar. Estou muito empolgada, gente. Não, de jeito nenhum, é só para eu falar como mãe, né? Porque como eu falarei para mulheres, assim, é só para me apresentar nesse sentido, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 meninas gêmeas de 9 anos e tenho uma caçula de 5 anos, né? Então, eu passei um pós-parto das minhas 2 gestações, com algumas restrições, algumas sensibilidades, assim, né? O gemelar, a UTI neonatal. Então, o meu pós-parto foi delicado, principalmente na primeira gestação. Tive 2 perdas gestacionais. E consigo, assim, passei pelo pós-parto e consigo falar um pouco disso porque vivenciei isso, além da minha atuação profissional. Então, a fisioterapia pélvica, como que a fisioterapia pélvica pode ajudar essas mulheres, né? Então, a minha orientação é, se você é mulher e se você já entrou na sua fase adulta, consulte uma fisioterapeuta pélvica para que ela avalie o seu assoalho pélvico. Então, é importante que essa mulher, quando chega na fisioterapia pélvica, seja com sintoma ou sem sintoma, né? Ela possa conversar sobre assuntos que abordem os 3 compartimentos que compõem a pelve feminina. Então, a gente tem o compartimento anterior, que é o da bexiga, o da uretra. Então, a gente sempre conversa sobre possíveis perdas involuntárias de urina, levantar à noite para fazer xixi, se tem infecção de urina de repetição. Então, a gente sempre conversa para investigar se existe alguma queixa. O outro compartimento é o compartimento da vagina, onde a gente questiona essa paciente sobre desconfortos ou sobre queixas nas relações sexuais. Então, a gente também investiga e, às vezes, muitas vezes, isso é comum, a gente investiga
faz perguntas para essas mulheres que elas nem acreditam que eram sintomas, elas acreditam que aquilo faz parte natural da vida da mulher. E o outro compartimento é o compartimento posterior, que é o compartimento do intestino, que a gente também pergunta sobre o funcionamento do intestino, a gente esmiuça esses sintomas para investigar se esse intestino também tem um bom funcionamento intestinal e se essa mulher não tem perdas involuntárias, sejam de gases, sejam de resíduos fecais. E a gente questiona porque o assoalho pélvico, né, que é o grupo muscular que a fisioterapia trabalha, ele envolve esses 3 compartimentos. Então, nesta conversa, nessa anamnese inicial, a gente faz a elucidação desses sintomas e caso essa mulher tenha algum sintoma, ele vai ser tratado. Caso ela não tenha, nós vamos fazer um trabalho preventivo, porque essa musculatura é uma musculatura que tem a mesma característica do nosso músculo do braço. Ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser trabalhada. E eu brinco com as minhas pacientes, eu digo, um bíceps fraco, ele não passa vergonha em ninguém. Um assoalho pélvico fraco, ele passa vergonha nas pacientes. Sim, então, é importante que essa mulher entenda esse contexto. Então, toda mulher, ela precisa, eu oriento que faça uma consulta com a fisioterapia pélvica para que esse períneo seja avaliado, para que esses compartimentos, essas queixas sejam abordadas e se tiver queixa, trata. Se não tiver, nós vamos começar um tratamento preventivo. E eu digo, é uma relação que a gente vai levar para a vida, porque fortalecimento perineal a gente leva para a vida. É uma atitude parecida, né? Aproveitando que você trouxe essa comparação com o músculo mesmo. Isso. O assoalho pélvico, ele vai também, então, perdendo força, perdendo essa força naturalmente ao longo da vida, à medida em que você vai envelhecendo? Isso, e ele tem ele sofre mais com as gestações. Então, a gestação por si só, ela já gera um balanço de peso para esse períneo, né? Então, peso mesmo. Isso, literalmente aumento de peso. E a literatura diz pra gente que quanto mais gestações, mais eu tenho a possibilidade desse sofrimento perineal. Socorro, gente, eu com 4. Foram 4 partos. O parto normal também dificulta a situação? Então, ou não necessariamente? Não necessariamente. Na verdade, bom, né? Na verdade, hoje a gente tem alguns artigos que falam que não necessariamente a via de parto vai fazer esse assoalho pélvico sofrer mais, né? A gente já tem alguns estudos falando que os benefícios da fisioterapia, os benefícios de um bom trabalho de parto e que essa paciente pode ter esse períneo melhor. Mas que a gestação, o fato de gestar, esse aumento de peso que essa paciente vai ganhando ao longo dos meses, ele faz sim um sofrimento, ele coloca esse períneo com a necessidade... Desgasta, né? Isso, com a necessidade... Tudo na gente desgasta. Né? E se você não fortalecer, você vai perder. Não, e o próprio sobrepeso, quando a gente, né, tem mais peso, a gente sobrecarrega nossas musculaturas normais. E com períneo não é diferente. E me diz uma coisa, você falou na avaliação. Essa avaliação, ela implica só na anamnese ou tem também uma avaliação tipo que a gente faz lá no ginecologista? Não, avaliação física, isso. A gente precisa saber a força, a resistência dessa musculatura. Então, eu peço... Estou me interessando. Já ganhou uma cliente. Já ganhei. Não, você faz contração para saber se seu músculo sustenta, o tanto que o seu músculo sustenta, entende? É com base na avaliação física que a gente vai prescrever os exercícios domiciliares para essas pacientes. E esse é um outro ponto que é a resistência que a gente tem desses cursos online de pompoarismo ou de qualquer espécie de exercícios perineais. Não se avalia a paciente é prescrita num protocolo de exercícios que serve para qualquer mulher. Sim. E aí, então, a avaliação física com a fisioterapeuta, ela individualiza o seu tratamento. A área da saúde ela é muito restrita nesse sentido da individualidade da pessoa, né? Porque o que serve para mim não vai servir para a Laura. Exatamente. Né? Igual muita gente fala, nossa, emagreceu tanto, o que aconteceu, o que você fez? Não, uma dieta, fui na Nutri, ela prescreveu. Me dá sua dieta, menina. Mas, gente, eu não sou como você, meu organismo não é o seu. É diferente, né? E a gente precisa respeitar essa individualidade. Muito legal, muito interessante. E existe essa confusão mesmo, né? Tem muita gente, primeiro que nem sabe
da existência da fisioterapia pélvica, já começa daí. Mas também, mesmo quem sabe, às vezes acha que fisioterapia pélvica e pompoarismo é a mesma coisa. Que fisioterapia pélvica vai servir para melhorar de alguma forma. Na verdade, assim, eu brinco que eu não gosto de entrar com entraves com pompoarismo de pacientes que acreditam que quer fazer, mas nós somos realmente coisas diferentes. Por quê? Porque o pompoarismo nesse sentido, ele tem uma pegada muito mais sexual. Então, eu faço pompoarismo porque eu quero aumentar a pressão no pênis do meu parceiro. Então, tem uma pegada mais para a área sexual. Quando a gente faz a fisioterapia pélvica, a gente melhora a parte sexual, a parte do compartimento. Eu já ia com certeza, certeza, né? Com certeza. Mas a gente também se preocupa com o contexto. Com a então, saúde. com a saúde, exatamente, com a saúde. Então, por exemplo, se você pega uma mulher que ela tem dor na relação sexual e ela acha que aquele desconforto é normal para ela, às vezes ela tem desconforto desde a primeira relação, e ela compra um curso de pompoarismo. Ela é uma paciente candidata a piorar o sintoma dela de forma importante. E aí, quando ela chega numa fisioterapia pélvica, ela descobre que aquela dor que ela sente pode melhorar com a fisioterapia, que aquilo pode ser de uma musculatura tensa e que não é tempo de fazer pompoarismo, é tempo de relaxar essa musculatura perineal para ter mais possibilidade de ter uma relação sem dor, sem desconforto. Olha só como é importante falar sobre isso, né? Gente, demais. Saúde sexual também, né? Porque não é só a saúde física. Não, né? Exatamente. A saúde sexual, porque existem inúmeras mulheres que sentem dor na relação. Inúmeras, Rita, inúmeras mulheres que acreditam que isso é normal. Exatamente. Principalmente aquelas que experimentam a dor desde o primeiro contato sexual. Não conhecem uma outra realidade nesse sentido. Outra realidade. Então, eu já tive pacientes, assim, jovens, assim, que nasceram com a ideia de ser mães, de constituir família, e que falam para mim, Samantha, eu daria tudo para não precisar ter relação. Se eu conseguisse ter família e filhos sem relação, para mim seria ótimo. Ai, que triste, né? Isso. Então, essas mulheres, elas precisam ser abordadas, porque dependendo da causa, né? Então, isso é sempre importante, avaliar no ginecologista, enfim. Mas quando existe uma causa muscular, a fisioterapia consegue ajudar muito essas mulheres. Tem algum erro ou alguns erros que a grande maioria das pessoas comete sem nem mesmo perceber que atrapalha a saúde do assoalho pélvico? Por exemplo, pode dar seu exemplo. Um exemplo, né, que eu já ouvi sobre isso. Inclusive, acho que foi você que me falou, né, que a Samantha, para quem não sabe, é minha fisioterapeuta pélvica maravilhosa. Tá, Laura sabe que é bom. 4 filhos, né, a gente tem que... E foi minha ginecologista que me mandou para ela, enfim, então, porque depois de 4 filhos, realmente precisamos cuidar disso. Claro. E quando eu conheci, eu falei, Samantha, pelo amor de Deus, vamos espalhar essa notícia para o mundo, para outras mulheres, né? Mas a questão, por exemplo, do agachamento na academia. Né? Exercício, musculação. Muitas vezes a gente faz os exercícios na academia, que é natural, a gente fez a vida inteira dessa forma, a gente não se preocupa em estar fazendo de forma errada para a saúde do assoalho pélvico, por exemplo. Né? Você está pegando força ali na academia, a tua tendência é meio que fazer força também com o corpo todo. Ao invés de cuidar de contrair o assoalho pélvico. Para proteger o assoalho pélvico, entende? Agachamento senhora. É um dos mais comuns de a gente fazer isso, né? Existem outros piores, tipo o próprio step, né? Esses exercícios de impacto, né? Eu não vou mais para academia na Samantha, não. Jump, aqueles pulos na caixa de crossfit. Sabe? Então, todos esses exercícios, eles aumentam muito a pressão intraabdominal que é transferida para o assoalho pélvico. Verdade. Então, enquanto as mulheres não têm sintomas, o que vai acontecendo? O assoalho pélvico, graças a Deus, ele tem uma contração reflexa. Então, se eu, por exemplo, igual quando eu tusso, se eu tenho uma tosse forte, o meu assoalho pélvico contrai para me manter continente.
Sim. Só que enquanto a gente não tem sintoma, a gente não sabe disso. Eu tô sabendo lá que meu assoalho pélvico está contraindo para eu não ter perda urinária? Não tô sabendo. Não sabe. Quando que a gente começa a saber? Ué, tossi e perdi. Fui pro jump e tive que ir de protetor diário. Não pulo mais corda porque tenho perda urinária. Tô na musculação, quando eu faço agachamento, a perda acontece. Quando eu pulo a caixa do jump, eu sinto escorrer na minha calça. Que acontece? Nessas situações que tem maior pressão, esse assoalho pélvico já não consegue fazer esse colabamento perfeito da uretra. Não sustenta. E não sustenta. Aí a perda acaba acontecendo. Sim. Então, o que a gente orienta para as nossas pacientes, e aí a gente precisa treinar, porque não demora um pouco a ser automático, é a gente fazer essa contração do assoalho pélvico para que ela dê conta de sustentar esse aumento de pressão. E não a gente ficar só dando pressão. E consegue... Fazendo a físio. Consegue. Quanto tempo mais ou menos, Samantha? Ai, Rita, isso é muito Depende, variável. né? É variável por quê? Porque não é um único fator. Sim, tem que saber qual é o fator. Então, né? por exemplo, vou lhe dar um exemplo de uma paciente que eu atendi há Sim. poucos dias. Ela chegou para mim com uma queixa de que quando ela bebia, ela estava sentada com os amigos e ela bebida alcoólica. Ela começava a perder. Essa não é um tipo de perda urinária que a gente... Não, ela é uma mulher jovem. Não é a causa comum. Não é uma causa comum. Uma mulher jovem, assim, ela já está na menopausa, mas uma mulher jovem, super ativa, trabalhadora, assim, no auge. Mulher assim. dinâmica. Isso. E aí eu pedi para ela ir ao ginecologista. Por quê? Porque a uretra... ela tem uns receptores de estrogênio na mucosa. Então, quanto mais estrogênio eu tenho ali na uretra, maior eu tenho esse colabamento. E eu falei para ela, a senhora repõe hormônio tópico na vagina? E ela falou, não, Samantha, eu nunca fui no ginecologista. Eu falei, então eu acho que a senhora pode voltar, conversar com a ginecologista, conversar sobre essa perda urinária. Por quê? Porque esse fator, Rita, do estrogênio, a fisioterapia não faz. Sim, entende? porque é uma questão hormonal, não é muscular, entendeu? né? E aí ela foi, a ginecologista avaliou, prescreveu, ela voltou, outra paciente. Ela falou, Samantha, eu tô impressionada como eu melhorei. Ela falou, a gente ficou um período de recesso, agora de final de ano, ela falou, eu já tive vários eventos com bebida alcoólica com 0 de perda. Você vê, para você ver o quanto é importante um atendimento especializado. Entendeu? Aí, então, assim, esse caso, a fisioterapia não vai ajudá-la orientando, né? Porque, de certa forma, eu a ajudei. Com certeza. Mas a musculatura, ela vai ser, ela pode ser o fator que resolve, mas se tiver outros fatores agregados, a gente vai ver o efeito da fisioterapia não ser curativo, como é em algumas mulheres que o único motivo da perda for fraqueza desse assoalho pélvico, ela vai ficar curada se ela mantiver a frequência, a disciplina nos exercícios do períneo. Sim. E esse é o único sintoma ou tem algum outro sintoma assim que você destaca? É perda urinária? Tem algum outro? Então, eu brinco, Rita, que eu sou apaixonada pelo intestino, né? É o menino dos meus olhos. É o nosso segundo cérebro, né? Então, para mim, hoje, eu acho que a fisioterapia pélvica para pacientes bem avaliadas, as pacientes que são encaminhadas para a fisioterapia pélvica para auxílio no intestino preso, elas são muito beneficiadas, Rita. Assim, eu fico impressionada o tanto que a gente pode ajudar essas mulheres que às vezes passam uma vida com o intestino preso. E quando bem encaminhadas, você precisa fazer fisioterapia, porque seu intestino, o motivo da sua constipação, resolve com fisioterapia. O que a gente tem de benefício Nossa, o intestino é muito sério essa questão intestinal. Muito séria. E é muito interessante chamar a atenção para isso, porque realmente, como você falou lá no iniciozinho, quando a gente pensa em fisioterapia pélvica, a gente só pensa mesmo em vagina, órgão sexual. Ou vagina ou gestante, né? Para se preparar, inclusive, para o parto e tudo mais. Exatamente.
eu mesma nunca tinha pensado, por exemplo, intestino preso, talvez Tá tudo ali, né? seja interessante uma fisioterapia Tudo ali. pélvica. Não, e o né? intestino preso, ele piora a perda urinária. Então, eu não tenho como tratar uma perda urinária se o intestino da minha paciente for preso. Porque realmente tudo uma coisa está interligada. Né? Então, infecção urinária de repetição já é estabelecido. Se a paciente tiver intestino preso, a primeira coisa que eu preciso tratar é o intestino para depois, né, em conjunto, a gente ir cuidando dessa infecção urinária. Sim. Então, é tudo muito juntinho. Me diz uma coisa, antes da Diga. gente entrar nessa questão mais da sexualidade, agora eu me perdi. Uhum. Nossa, eu ia fazer uma pergunta importantíssima aqui já de instância pessoal. Opa! Ai, me perdi Então, aqui com ela. eu já estava contando os minutos pra gente descambar a conversa para Não outro lado pra também. esse lado, né, da sexualidade. Eu vou lembrar. Mas se a eu vou gente lembrar. entrar nesse outro Não assunto, tem problema não. você Aí pode a voltar gente- para essa pergunta? Sim, Bora, claro, né? com certeza. Então tá, então bora. Agora sim, minha Bora, gente, olha. bora, Já não bora. era para ter escutado antes, mas se tem alguma criança aí, tira as crianças da sala e Não chama é? o marido, entendeu? Uma coisa que é muito importante mesmo a gente falar, né? O quanto é importante, sim, a questão da relação sexual entre o Isso. casal. Né? Não só para Isso. tudo, acho que para a saúde emocional de ambos. Isso. Né? E uma coisa que a Samantha fala que faz muito sentido, inclusive eu acho que tira o peso nas costas de muitas mulheres, é importante a gente alinhar a expectativa, né? Não Com esperar certeza, que, verdade. especialmente depois dos filhos, a vida sexual do casal continue, ou mesmo, não só dos filhos, né? Acho que o próprio convívio, um casamento mais longo, Isso. que você espere que tenha aquele fogo todo, aquela paixão toda do início. Isso. E o que a gente vê muitas vezes em novelas, filmes, e a gente acha que tinha que Isso. ser assim a vida, né? Infelizmente nem sempre é, né? Exato. E o quanto é importante mesmo ser algo consciente, Isso. intencional. Não esperar acontecer, porque ainda mais com tanto de coisa que a gente tem para fazer no dia, é capaz de nunca acontecer, Nunca né? acontecer. Então, a mulher com filhos, né? E aí, dentro do que a Laura está falando, eu completei 20 anos de casada esse ano, no final do ano passado. E é isso aí. O andar no casamento e o andar com filhos, ele faz a sexualidade, por vezes, ficar esquecida, adormecida. E, por vezes, é muito comum o casal não sentar para conversar sobre isso. Uhum. E sentar intencionalmente. Nós precisamos alinhar as nossas expectativas quanto a isso. E sem julgamento, né? Sentar sem apontar de dedo. Isso, sem apontar, sem peso, essa mulher podendo expor as suas debilidades. Eu confesso que depois, a sexualidade depois do primeiro filho, a sensação que eu tenho é que ela é mais delicada. A sensação que eu tive é que o pós-parto, a vida com filhos depois do primeiro filho, ela é um pouco diferente, porque é tudo muito novo, é tudo muito diferente, assim. Eu brinco que não tem nada, não tem livro, não tem nada que você vai escutar que possa dimensionar o que a gente vive depois do nascimento de um filho, né? Então, eu brinco que depois do nascimento do primeiro filho, a gente precisa criar essa intencionalidade, porque senão a gente vai deixando a sexualidade de lado. Eu me lembro bem que quando eu voltei a trabalhar, depois que as minhas filhas nasceram, eu cheguei no trabalho e tinham me orientado a juntar a licença maternidade com as férias. Uhum. E eu juntei tudo. E quando eu cheguei no trabalho, eu falei, gente, quem foi que me deu a ideia de juntar a licença maternidade com férias? Eu já devia ter voltado a trabalhar mais cedo ainda, porque quando eu cheguei no trabalho, eu me senti emocionalmente estável. Eu me senti... isso aqui eu sei fazer. Pertencente àquele ambiente. Pertencente, Rita, àquele ambiente. Então, hoje, eu entendo muitas mulheres querendo voltar a trabalhar muito mais pelo desgaste emocional que os filhos geram. A maternidade não é para fracas. Não é para fracas, né? Não é para fracas, Rita. Então, assim, e para mim... mais do que o cansaço físico,
o que a gente vive no pós-parto é um cansaço emocional, é um peso emocional, e é ele também que rouba a nossa sexualidade. Com certeza. Então, eu falo para todas as minhas pacientes que têm essas queixas. Nessa conversa com o esposo, né? E, por exemplo, eu tenho pacientes que se queixam de: Samanta, meu marido não queria esperar nem os 40 dias de resguardo, sabe? Que eu faço? Entende? E eu acho que nesse momento é hora de sentar, apesar que hoje a sensação que eu tenho é que eu vejo muitos pais participativos hoje. Então, é a prova de que realmente o mundo evolui, né? Isso. Então, hoje eu vejo os pais, eu digo até no próprio parto, né? Por ter um marido obstetra, a participação dos pais no parto, a participação dos pais na gestação. Então, hoje eu vejo no pré-natal, hoje eu vejo mais a participação dos pais. Então, o que eu falo para as minhas pacientes é: depois do nascimento dos filhos, sente com o esposo e seja intencional nas relações. E eu dou uma dica, eu digo para muitos casais essa dica serve. Pode ser que para você não sirva, mas pelo menos tente, que é marcar no calendário. Eu falo, tente criar uma rotina para você tentar marcar no calendário e falar assim: hoje eu vou me esforçar para que à noite, enfim, né? Eu estou generalizando como se fosse esse espectro. Hoje tem. Isso, hoje tem. No contexto de hoje cada... tem mesmo, isso, né? exatamente. Hoje eu vou me esforçar para ter. Então, o que eu falo é: pense, a mulher diferente do homem, não é uma coisa a jato, nós não somos assim. Então, eu falo para as minhas pacientes: é necessário que você pense nisso, é necessário que você gaste tempo pensando no seu esposo, é necessário que você gaste tempo pensando que você vai se encontrar com ele à noite, né? Brinco, não é para vestir a camiseta do presidente, né? Aquelas de campanha eleitoral. Sim. Porque é uma intencionalidade de se encontrar, de estar junto com o parceiro, de ter uma intimidade. E isso particularmente depois do primeiro filho, eu acho muito importante, porque o que eu mais escuto é isso. Você fala, Samanta, 3 meses, 4 meses e vai-se embora. E muitos casais ainda começam isso na gestação. Então, é muito comum pais terem medo de terem relação sexual com suas esposas. Gestantes. Isso. Verdade. E quando essas bebês são meninas, isso fica mais... tabu. Acham que vão machucar a menina, Exatamente. enfim. Então, por vezes, essa diminuição na vida sexual já começa na gestação. E aí ela vai se prolongar, principalmente, né, nesse pós-parto imediato. E aí o que eu acho é isso: precisa ter intencionalidade do casal. Certíssimo. Que quando é o medo, né, por parte do marido, nesse sentido que você está falando, pelo menos, quando é o medo, é um motivo que inspira cuidado, no sentido de que essa pessoa está genuinamente preocupada. Pior é que, certamente acontece também, de muitos homens que não querem ter relação. Desinteresse. Né? A própria imagem que a gente tem, às vezes, do que realmente é beleza. Entendi. Nem Isso todos é verdade, os homens conseguem ver beleza beleza na sua gestante, esposa verdade. com uma barriga grande que está gerando o filho dele, diga-se de passagem. Mas isso aí é uma outra camada que, se a gente for entrar, a gente vai levar embora. 2. Eu só queria fazer um adendo assim, né? Imagino como deve ser desafiador ser uma profissional como você, porque é punk você escutar, né? Por exemplo, de uma paciente: meu marido não quis esperar os 40 dias do resguardo. O que eu faço? Dá vontade de dizer: minha filha, troque de marido hoje. Manda essa pessoa ir passear. Porque, convenhamos, vamos lá, existe esse consenso de 40 dias, mas e se a mulher não está, às vezes, fisicamente pronta? Exatamente. Às vezes, está até fisicamente, pode estar pronta, mas não está emocionalmente. E o mínimo que se espera do seu parceiro é compreensão, é empatia, é carinho, é cuidado. Afinal de contas, na pior das hipóteses de pensamento que ele poderia ter, puxa vida, aquela mulher deu à luz o filho dele. Né? E assim, eu não costumo abrir muitas coisas a meu respeito, né? Eu acho que existe um certo limite, mas trazendo para essa questão do primeiro filho, por exemplo, eu lembro
que com 40 dias eu não me sentia nem fisicamente pronta, muito menos emocionalmente pronta. Emocionalmente. E imagina como é ainda mais doloroso, como seria ainda mais doloroso se eu tivesse tido um esposo que, ao invés de me compreender, ao invés de ter paciência, me forçasse a fazer algo que eu não estava pronta. Seria ainda pior. Então, por que eu estou comentando isso? O quanto, querendo ou não, é importante, voltando para o que a gente fala tanto, a importância do seu autoconhecimento, do seu autocuidado, de você se sentir uma pessoa inteira, próprio, né? Do amor próprio, lógico, porque se você não tem isso minimamente, você aceita a pressão, que infelizmente é muito triste você perceber, eu pelo menos percebo isso com muita tristeza, que, claro que a gente fala aqui, supondo que quem está nos escutando tem um relacionamento saudável, tem um marido parceiro, mas a gente sabe que, infelizmente, eu me atrevo a dizer que, na maioria das vezes, eu acredito que não é assim. Então, e assim como tu escuta muitos relatos, eu também escuto relatos, né, aterrorizantes. E outra coisa, né, a Samantha falando e eu lembrando dos meus atendimentos dentro do pré-natal psicológico. Não sei se você conhece, Samantha. A Laura me contou. Existe o pré-natal psicológico, que a gente faz o acompanhamento da gestante e faz o acompanhamento não só da gestante, mas o pai também. Porque o que acontece? Não estou aqui para defender ninguém. E nem estou falando que o homem não precisa buscar, não é isso. Mas a nossa sociedade, ela é muito machista. E os homens, eles muitas vezes não têm conhecimento de que a mulher precisa desse tempo para se restabelecer. Então, o que a gente faz no pré-natal psicológico? O homem é chamado. Ele é orientado e ele é colocado dentro dessa gestação. Ele não está gestando, carregando o bebê no ventre, mas ele está gestando emocionalmente, mentalmente, até com o autocuidado dele. Sim. Ao ponto da gente ver alguns homens terem enjoo junto com as suas esposas. Sabe? A gente vê os homens tendo sintomas pós-parto, os mesmos que a esposa tem. Entende? Você vê tanto que a unidade ali do casal, sabe? Ali aquela conexão do casal tá perfeita. Agora, se o homem ele não é orientado, se é um casal jovem, se aquele menino pelo menos tiver iniciado a vida sexual num bordel, como era antigamente, uns 10 anos atrás, ele não vai entender isso. Ele não vai entender. Gente, não adianta. Enquanto a gente não fizer uma reeducação, né? Por isso que eu gosto muito desse tema, que é muito polêmico, mas é a questão da igualdade de gêneros. A gente precisa dialogar mais sobre isso, porque precisamos ter isso. Não que a gente vai... igualdade de gênero, ao contrário do que as pessoas pensam, é dar voz e respeitar o direito e os deveres de todos. Né? Isso entender que homem e mulher têm igual valor. A mulher, ela está gestando, mas aquele homem também vai receber aquela criança. E muitas vezes o que acontece no pós-parto da mulher com uma criança, principalmente se aquela criança for menino, é o marido ficar com ciúmes do filho. Verdade. Isso é muito comum. E aí ele vai querer esperar? Ele não vai querer. E provavelmente esse homem que não quis esperar os 40 dias, ele já estava nesse momento, porque ele revê a sua mãe ali, que ele não trabalhou isso na terapia. É terapia, gente. É terapia pélvica, é terapia psicológica, precisa. Porque muitas vezes ele fala, olha aí, esse menino veio para tomar minha esposa. Inconscientemente. Aí a importância da conversa. Isso. Sem julgamento, sem apontar de dedos, né? Com toda a sua vulnerabilidade, dizer o que você sente, o que você precisa. Gente, e nesse momento se acaba muitos casamentos. É verdade. Você sabe por quê? Nesse momento a mulher precisa de quê? Acolhimento. Ela precisa ser amada incondicionalmente, independente dela estar bonita, feia, se sentindo sexo ou não. E o marido não consegue fazer isso, o que ela vai fazer? Ela vai querer ter outro filho desse cara? Vai nada. Ela vai querer continuar com esse cara? Não vai, gente. Provavelmente, se ela for uma mulher independente financeiramente, que a gente sabe que isso é algo que impacta, ela vai separar desse homem. Esse casamento, ele está condenado ao fracasso. Até porque é mais fácil, é mais fácil entre aspas, né? Você simplesmente desistir do que continuar tentando. Porque você se sentiu ofendida naquele momento. Não vou esperar, não. Pô, já tem 40 dias. Né? As minhas pacientes me relatam muito isso. Já tem tantos dias, você ainda não se restabeleceu. Quando é que vai poder acontecer? O que está acontecendo com você? Você não gosta mais de mim? Só quer saber de filho? Você não se arruma mais? É nesse nível aí, o diálogo. Mas essa conversa, Rita, ela é muito importante, assim, porque eu compartilho dessa ideia com você, assim, eu acho que os homens,
eles não tiveram essa criação, né? Assim, eles não foram criados para enxergar dessa forma. E muitas vezes, eu digo isso por causa das minhas pacientes com dor na relação. Todas as minhas pacientes com dor eu convido o parceiro. Porque eu falo, ele precisa entender, ele não entende o que você fala, ele não consegue ver sentido no que você fala. Eu falei, então eu preciso dele aqui, eu preciso dele para ele entender o que você tem e para ele entender como que ele vai participar do nosso tratamento. Então essa conversa que você está falando, Rita, eu acho que hoje ela se faz muito necessária, porque essas reações masculinas que eu vejo, não estou dizendo que não vai ter aquele grupo de homem que, né? Mas eu vejo acolhe, né? Que acolhe, que não acolhe, que são aqueles que acha que é assim mesmo, que é assim mesmo, mas eu acho que vai ter um grande grupo que ele não é acolhido na sua ignorância. Exatamente. Na sua ignorância de eu não sei o que é um pós-parto. A paternidade dele só acontece quando o filho está lá na frente dele. Porque essa mulher sentiu esse bebê mexer, essa mulher sentiu o peso aumentar. Ela passou 9 meses se preparando de todas as formas. Meu marido fala uma coisa que eu acho bárbara. Ele fala, amor, até as mulheres que não querem as gestações, Deus deu a ela o privilégio de ficarem 9 meses com esse bebê, para que elas se acostumem com a ideia. Mas esse pai, ele ganha esse filho no colo e é tudo, assim, é um mundo todo muito novo para ela. Para ele, para essa família. Então, eu vejo esses maridos, esses parceiros, muito nessa situação. Eu sou ignorante nesse mundo. Eu não conheço, eu não sei o que essa mulher passa. Eu não sei o que ela está passando, eu não sei o que ela está sentindo. Eu não sei o que está acontecendo com essa vagina pós-parto, que vai muitas vezes apresentar um ressecamento. Então, a primeira relação já é difícil. No primeiro filho, com todas as suas demandas, essa mulher ainda pode apresentar um ressecamento vaginal por conta de toda a labilidade hormonal. E emocional. E esse marido fala, e aí? Né? O que eu faço agora? Já era meu casamento. Entendeu? A primeira coisa que eles pensam. O que eu vou fazer agora? E assim, eu sou ignorante para ajudá-la. Eu não sei nem por onde eu começo a ajudá-la. E aí eu vejo muito esse embate, porque é isso. Eu não sei o que fazer. A única forma que eu tenho é as que eu vou criar aqui e vamos embora. E aí os embates começam, né? Essa mulher que quer ser acolhida, esse homem que não sabe acolher, que não sabe nem o que fazer. Né? Não sabe nem se acolher. Exatamente, né? Por isso a comunicação é tão importante. Na verdade, a gente vai voltar para isso. A comunicação genuína, repito, não apontando os dedos, e sim dando as mãos. Como é que a gente vai resolver isso aqui junto? E aí, eu podia ficar mais um tempão aqui, mas a gente precisa liberar a nossa entrevistada aqui, um compromisso. Pergunta, posso? E eu tenho 2 comentários também. Já estou te avisando. Rapidinho. Vai sair um pouquinho atrasado. Voltando aqui para as questões emocionais, né? E quando eu falei que era um assunto de ordem pessoal, pessoal, profissional. Ai, não assusta. Eita, Rita, vai abrir o coração agora, assim. Não. Eu não sei se você recebe no seu consultório, se você tem pacientes que sofreram traumas sexuais, violência sexual. Sim. Porque a gente ouve muito, né, lá no consultório, depois que eu sofri aquela violência, né, não quero usar aquela palavra, aquela violência sexual, eu não consigo mais sentir prazer, eu sinto dor, eu sinto isso, e às vezes isso é muito do corpo respondendo aquilo que ela passou. Isso. Né? Eu gostaria que você comentasse uma coisinha sobre isso. Não, Rita, na verdade, assim, a gente precisa da terapia junto, porque o nosso trabalho, ele vai ser muscular. O que acontece? De uma forma rápida, é como se essa paciente tivesse uma memória cortical de que quando ela vai ter uma relação sexual, ela vai experimentar aquela mesma sensação. E a gente precisa ir quebrando isso com a paciente num sentido muscular. Ela vê essa paciente, a gente consegue mostrar para ela como que ela aumenta a tensão no períneo à medida que a gente, por exemplo, tenta fazer qualquer tipo de penetração vaginal. Pode ser manual, pode ser com um dilatador. Porque quando ela vai tendo a sensação da penetração,
ela vai aumentando memória, a tensão a na musculatura do períneo. Então, a fisioterapia, ela vai fazer esse trabalho local dessa musculatura, de tentar diminuir e fazer essa mulher ir quebrando esse padrão. Porque, Sim. como é uma musculatura voluntária, é ela que vai dando o comando para ficar tenso por causa da memória, entende? Muitas vezes, no começo, ela fala assim, não é voluntário. Porque eu não quero fazer. Por exemplo, as mulheres que já experimentaram e hoje são casadas, que têm parceiros fixos e que querem ter uma vida sexual saudável, elas falam, eu não quero me lembrar. Mas aí a gente vai tentando mostrar para elas como que ela mantém esse relaxamento durante a penetração. Que maravilha. E aí eu preciso da terapia porque eu não tenho competência profissional para isso, para lidar com essas memórias. Sim, eu vou te encaminhar muitas, que eu também não tenho competência profissional muscular da trabalho de vocês é absolutamente complementar sim, nesse sentido. Se completam muito. Mas, Samantha, antes de finalizar o episódio, te liberar efetivamente para você ir para o teu outro compromisso, eu acho importante a gente falar só duas coisas assim principais, né? Com base mesmo no que a gente conversou aqui até agora. Primeira coisa é, assim, realmente é importante a gente compreender que o sexo no casamento, essa relação, né, entre o casal, é um presente para o casal. E é importante para a própria saúde do relacionamento como um todo, do casamento em si, da família. Mas aí tem 2 pontos importantes. Primeiro, tem que ser bom para os dois. Não é sobre a mulher se cobrar, fazer o que tem que fazer, sem que ela não goste. Ela tem que estar tão satisfeita quanto. E o que se espera do homem é que ele, como marido, como parceiro dessa mulher, que ele se preocupe com o bem-estar dela e com o prazer dela, tanto quanto ele se preocupa com o próprio. Aliás, seu casal acho que consegue fazer isso, né? Eu não estou preocupada só com o meu prazer e com o seu também, e é recíproco. Isso. Pronto, a gente tem um mundo perfeito. Laura, esse era o primeiro ponto. Mas deixa eu só pegar um gancho. Sim. Para mim, nesse ponto hoje, a sensação que eu tenho muito é esse ponto que você bateu, é a comunicação e a comunicação dessa mulher. Eu ainda tenho muita, assim, na minha prática clínica, a sensação de mulheres que querem que esse homem adivinhe as coisas. Sabe? Isso é bem feminino. Isso é bem feminino. Exatamente. A gente tem que sair. Quantas mulheres mentem o orgasmo? Quantas mulheres têm uma relação inferior ao que poderiam ter se partissem do ponto comunicação? Então, a gente chegou até a conversar nos bastidores sobre a história dos brinquedos, de usar os brinquedos nas relações. E eu gosto muito de dizer que todos os acessórios para uma relação sexual de um casal, eles são bem-vindos, desde que eles não se sobreponham ao contato do casal, porque senão vai virar uma conversa mecânica, né? Exatamente, senão quero trocar o marido por um instrumento mecânico. Então, o que eu vejo hoje é que as mulheres ainda precisam melhorar a sua comunicação para o seu parceiro. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto quando você faz isso, eu gosto quando você não faz aquilo, e querer parar de encontrar nesse marido um rapaz que tem uma bola de cristal e que vai adivinhar aonde ela gosta que toque, o que ela gosta que faça. Então, eu acho que ainda precisa melhorar essa comunicação feminina. E aí, por exemplo... né, que parte da crença da própria mulher, muitas vezes. Ela acha que sei lá, não tem que falar isso, não precisa. Não, que ele tem que adivinhar. A partir de que premissa, exatamente. Ele deveria, pelo menos, conhecer. E se ele não me conhece, Rita, né? É porque tem alguma coisa errada, né? Ele não sabe nada de mulher, exatamente. Então, eu acho, por exemplo, né? Eu no mundo da fisioterapia pélvica, é muito comum a gente brincar que tem uma pessoa passeando na rua e mostra uma foto de uma genital, de uma vulva e fala, onde é o clitóris? Aí esse homem fala, já viram? Aí esse homem mostra tudo quanto é lugar, menos o clitóris. E aí... A mulher tá feita. E aí, qual é o ponto de partida que eu acho?
Isso deveria partir de nós. É nós que devemos mostrar para esse companheiro, para esse parceiro, aonde está o clitóris. É nós que devemos partir dessa premissa, entende? E não querer que ele vá estudar anatomia, querer conhecer. Sabe, eu acho que não é esse o lugar. Então, esse ponto que você fala, eu acho que é muito importante. A comunicação. E aí eu vejo uma responsabilidade nossa, até porque é interesse nosso. Então, a gente verbalizar, a gente conversar, ter uma conversa franca com relação a isso. Maravilha. Muito bom. E o outro ponto que eu acho que é muito importante a gente falar antes de encerrar é o que a gente também já conversou nos bastidores, justamente também para esta mulher alinhar a própria expectativa com relação a ela mesma. Porque quando a gente fala que é importante, sim, o relacionamento, a gente não está dizendo em momento algum que dê seu jeito, você tem que estar linda, maravilhosa, dar conta de tudo o dia todo, e de noite você tem que estar linda, maravilhosa e fogosa. Não, e tem que ser 3 vezes por semana. Ou mais, no mínimo, acho que isso aí é pouco ainda, né? É importante a gente falar mesmo que não tem, gente, como a gente esperar ter o mínimo de libido se você passa o dia inteiro 100% da semana, 100% dos dias, tendo que dar conta de tudo sozinha. Isso. Você não é máquina. Isso. Então, é importante a gente falar sobre isso, para deixar claro que nada da nossa conversa foi para trazer ainda mais responsabilidade ou peso, como se fosse só a mulher responsável por isso. Pelo contrário, eu costumo sinceramente dizer que a falta de libido, claro, não tentando generalizar, mas é porque essa frase, ela faz muito sentido para mim, pelo menos comigo eu percebo que é assim. A minha falta de libido, ela é diretamente proporcional à falta de divisão de tarefas em casa. Sendo bem franca. O peso, a sobrecarga, né? Sim, né, que isso, graças a Deus, graças à comunicação, né, cada vez melhor. Gente, vou fazer 18 anos de casada amanhã com o marido. Né? Parabéns! Então, coisa boa. São 18 anos, minha filha, a gente tentando se comunicar, né? No início não muito bem, a gente vai melhorando, não desiste, vai aprimorando, mas qual é o ponto? Eu já tive momentos em que eu não tinha libido nenhuma, e eu também passei por isso, do tipo, cara, deve ter alguma coisa errada comigo. Acho que a maioria das mulheres o erro não não era comigo, não é contigo. E uma vez que eu abri o olho para isso, né, já tem um tempo e tal, eu falei esta frase para o meu marido, que eu estou falando aqui. Marido, minha falta... Marido, é desse jeito mesmo. A minha, né, quando ele... Normal, quando chegava questionando alguma coisa, tipo, você não tem tempo para mim, alguma coisa assim. Uma carência. Cara, a falta de tempo que eu tenho para você, e claro que eu levei foi um processo para eu entender isso e depois verbalizar, sem apontar o dedo. Porque eu não falei mesmo do tipo... você só reclama, não é nesse sentido. Mas eu cheguei para ele com toda a calma e falei, marido, a minha falta de tempo para você é diretamente proporcional à falta de participação com atividades que você poderia estar me ajudando a fazer. Se só eu faço tal coisa e alguém tem que fazer, ou seja, se você não faz, eu tenho que fazer sozinha, não tem mesmo como sobrar tempo. Como é que a gente pode resolver isso juntos? E desde que eu falei essa frase, mudou tudo nesse sentido. Que aí eu acho que ele começou a compreender mesmo isso. Não era que eu não queria ou eu não tinha tempo. Com 4 filhos, hein? Com 4 filhos. Com 4 filhos. E quando essa frase rolou, a Lulu era bebezitica, né? Que já tem um tempo isso. Mas percebe o quanto de tempo também que eu mesma levei para compreender isso. Para elaborar isso. Para tirar esse peso de mim. Exato. Gente, parar de me cobrar também. Vocês já viram um meme que tem? Que o marido tá lá lavando a louça e a mulher fala, nossa, como você me deixa excitada quando você tá lavando a louça. Não tem nada mais sexy do que o marido lavando a louça ou fazendo a comida. Fazendo a comida pra você. Então, colocando o filho pra dormir. Nossa, você virou o Cauã. Virou o Cauã Raymond. Eu até estendo um pouco essa fala, Laura, para a rede de apoio. Sim, eu estendo essa fala para a rede de apoio. Com o marido, eu acho que é isso, assim, é a gente comunicar essa questão da divisão, porque é isso, eu também vejo muitos maridos que eles não se enxergam nessa divisão de tarefas. Sim, verdade. É diferente do marido que já foi informado, já foi conversado e não faz. Sim, claro. Mas o primeiro ponto eu vejo isso, então, como eu posso participar, qual é a forma que eu posso participar, mas a outra coisa que eu acho é a rede de apoio. Eu acho
que a sexualidade do casal também pode contar com uma rede de apoio. Eu posso contar com a minha mãe, com a minha sogra, que pode ficar um tempo com os meus filhos. Eu posso, se tiver viabilidade financeira, eu posso contratar uma babá que pode ficar um pouco mais para que eu tenha um momento de casal. Mas isso precisa estar tão alinhado entre o casal quanto o tempo que essa mãe usa essa rede de apoio para ir trabalhar, né? Então, eu tenho uma babá enquanto eu trabalho, mas será que você também não pode usar essa babá para ter intencionalmente um momento de casal, né? Então, eu acho que essa fala, essa distribuição de tarefas, além dela ela deve ser compartilhada com o marido, porque todo mundo ganha, o marido ganha, os filhos ganham, a esposa ganha, mas também nesse sentido, da gente poder pensar na nossa rede de apoio, para que a gente tenha momentos do casal, porque a realidade que eu vejo muito é assim, quando der. Quando as crianças dormirem cedo e eu estiver disposta e você também. Eita, é muita variável. Vai dar nunca não, gente. Não dá. Nunca chega. Previsibilidade que a gente precisa. Isso, exatamente. Então, eu acho que mesmo. A gente precisa contar também com essa rede de apoio. Verdade, Samantha. Maravilhoso. Muito bom. Nossa, muito esclarecedor. Acho que a gente fortaleceu muitas famílias hoje, né? Ai, que bom, que alegria. Essa é a intenção. Muito obrigada. Nossa primeira entrevistada do ano não poderia ter sido melhor, na minha humilde opinião. Concordo, eu agradeço plenamente. Imensamente. Agradeço a todos os participantes do podcast. Então, a gente se vê no próximo Mãe de AZ Podcast. Até tchau, mais, tchau, gente. Beijos. Até logo. Tchau.